Delvani, a gente tem duas possibilidades que a gente imagina na hora que sai uma tragédia como essa. Nós temos duas frentes, né? Uma é botar os caras na cadeia, que é o mínimo. E a outra é uma indenização. Vocês não tiveram nenhum dos dois? Nada. É o que eu digo, nem o ingresso que a gente pagou a gente recebeu, né? Nada, não. E é uma questão que muita gente fantasia. Eu não sei de onde vem a fantasia, assim, mas que a gente faz todo esse barulho, toda essa luta para ganhar dinheiro, para ser... como se a indenização fosse o propósito da luta, entende? Como se isso fosse o propósito. E resta dar risada um pouco, sabe? Se divertir com a violência alheia. Mas nada. O que a gente quer é que o futuro ganhe as garantias que merece por conta do que a gente passou. Não seja em vão, né? Vocês veem uma mudança de direção nisso, ou vocês acham que tende a ficar por isso? Além da esperança, óbvio, né? Além da luta, vocês enxergam uma mudança de direção? Eu sinto que eu vou falar primeiro, Delvani, depois pode comentar. Mas eu me sinto num dever de acreditar, sabe? Principalmente pelo compromisso que a gente tem na associação, mas eu sinto que minha vida está amarrada a esse compromisso de uma maneira que, se eu deixar de acreditar, vai ser difícil ver sentido na minha vida, sabe? Aí complica o resto de tudo. Então, eu sinto que eu preciso acreditar, e acredito, sim, que a mudança é possível, porque não somente eu falo em esperança como algo vago, eu vejo caminhos, eu estou dando direção de caminhos, eu vejo para onde a gente deve ir com um projeto de lei, para onde a gente deve conversar sobre diferentes coisas. Aqui na cidade, por exemplo, que a gente deve adentrar as universidades com a pauta aqui de uma maneira permanente e necessária na cidade. A gente deve entrar nas escolas, primeiramente aqui no município, que seja, mas depois expandir para o estado, para que as pessoas aprendam desde sempre, as outras gerações aprendam o que aconteceu para que não se repita. Tem caminhos viáveis que se faz possível. É com essa materialidade dos fatos que eu planejo o caminho e me abasteço de esperança, né? De fé de que as coisas são possíveis. Eu tinha visto um comentário ali que passou sobre a flexibilização, né, das leis de alvará de bombeiro e tudo mais. E isso é gravíssimo que acontece. A gente teve na Assembleia Legislativa ano passado, no final, para tentar evitar a aprovação de uma alteração de projeto de lei, e não conseguimos. A gente não foi ouvido, basicamente, pelos autores do projeto de lei. Aquilo foi votado a atropelo e foi aprovado algo que dificulta muito a fiscalização de diferentes tipos de estabelecimentos. Então a gente vê esse retrocesso que é fruto do esquecimento e também fruto da impunidade, que eu entendo. Porque como não se tem condenados, não se tem responsáveis, a história fica sem início, meio e fim, e sem ter início, meio e fim, ela se perde no tempo e no espaço. E aí, perdendo isso, perde a força do argumento. Aí aquela lei que poderia ser referência, não só no Brasil, mas como no mundo de prevenção de incêndio, acaba perdendo a força de impacto, porque não deu em nada, né? Talvez não seja tanta coisa assim. E isso não choca mais no Brasil, não deu em nada, é uma notícia cotidiana. É como uma bala perdida, um assassinato. O brasileiro já não dá mais importância. O que eu tenho me dado conta é que a impunidade é uma palavra que não precisa de nota de rodapé, sabe? Tá na boca de todo mundo sabe o que é. Impunidade é... Eu vou me permitir colocar uma pergunta aqui. O Daniel pergunta o seguinte: por que ninguém dessa tragédia tentou se candidatar para tentar, via política, criar coisas que melhorem a segurança? Você acha, eu vou usar, tá? Pode ser que eu esteja muito errado, mas diante do que esses caras viveram, diante da política brasileira, você acha que esses caras têm vontade de entrar naquele circo, sabendo que aquela porra é do jeito que é? Porra, nenhum político foi indiciado para nada. Os caras devem olhar para aquilo e falar: eu vou entrar no meio daquele negócio ali? Porra, eu também não entrava, tô errado mais ou menos por aí. É isso aí. Porra, quer falar, Delvani? A gente tem exemplos, né, disso, de pessoas boas que entram nesse sistema querendo
querendo mudança, querendo as melhores intenções e acaba sendo silenciado, né? E é algo que acontece muito, não só federal, como também estadual e municipal. É assim que acontece. É um jogo de interesses, essa política nossa. Vocês chegaram eu não sei se pode falar isso, mas vocês chegaram a um valor para a indenização? Ou nem não, isso chegou? Isso nem nessa etapa, tá? Não. Eles vão pagar vocês quando, então? Eles vão pagar vocês na quinta geração? As vítimas? E tem as perspectivas de que se não houver negociação, talvez caia em precatório, e aí precatório demora mais, sei lá, quantos mil anos. E cadê os caras? Os donos da boate? Como é que indeniza 636 sobreviventes e mais 242 famílias de vítimas fatais? Ué, o governo não aprovou os negócios lá, que não aprovou errado, não tem o que. Ele é o governo que paga, então, ué. É muito complicado. E qual que é o valor disso? Enfim, a vida que a gente está perdendo nesses 10 anos, literalmente doando a nossa vida para lutar, né? Eu digo enquanto movimento coletivo. A via que a gente quer, principal de reparação, é a garantia de futuro, sabe? A criação de caminhos desses que eu te mencionei, alguns e dentre outros.